Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais esse dia maravilhoso que fez o Senhor, né? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Pai amado, querido santo, bendito e poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de culto em que podemos engrandecer, glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, que é bendito eternamente. Senhor, a Ti seja a glória, o louvor, o poder, a majestade pelos séculos dos séculos, porque não existe Deus além de Ti. Muito obrigado pela vida, Senhor, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão e por aqueles que ainda hão de chegar, ó Deus, para de fato cultuar ao Senhor, Te servir, ó Deus, com inteireza de coração, na beleza da Tua santidade, Te honrar, Te adorar e Te glorificar para sempre, porque Tu és bendito, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoai, Senhor, todos os professores, bem como também todos os alunos, de modo que possamos sair daqui, meu Deus, alimentados de acordo com a graça do Senhor, que verdadeiramente é derramada sobre aqueles que Te amam e aqueles que obedecem Teus mandamentos, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará graça e glória àqueles que Te buscam e vivem em integridade. Senhor, graças Te damos por tudo. Eu também Te apresento, meu Pai, bendito, poderoso Deus, essa taça de oração no qual contém as orações, as petições dos Teus servos, que verdadeiramente o Senhor possa abençoar, Senhor, e responder de acordo com aquilo que está com a Sua vontade, como diz a Tua palavra, Senhor. Mas eu Te peço e oro a Ti, de modo que o Senhor possa ser benevolente para com o Teu povo e verdadeiramente atender às Suas petições para a glória do Teu santo nome. Te amamos e Te honramos e Te bendizemos, porque Tu és santo. Isso Te pedimos e já Te agradecemos, no poderoso santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvemos a Deus. Aleluia. Adore a Ele nessa noite. Dê o seu melhor ao Senhor, porque Ele já se encontra presente aqui. Se você souber, adore conosco. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Se você está aqui com o Senhor, adore Ele. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Pois Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só Tu és santo, Tu és Senhor, só Tu és santo, não há outro.
isso que Ele é santo. Só Tu és santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer a ti e agradecer-te por dar obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer mais uma vez que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegrias de toda a terra.
a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus, louve, exalte, bendiga, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda majestade pelos séculos dos séculos. Ele é o único digno de desatar os livros e abrir os 7 selos. Então glorifique, exalte, bendiga, porque Ele é santo, 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 santo. A Ele a glória, o louvor, o poder, a majestade, a santidade, a soberania para sempre. Louvado seja Deus. Se assente, querido irmão, querida irmã, adorando, bendizendo e louvando aquele que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, maravilha. Mais um culto de escola da palavra e o Senhor nos tem abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos fortalecidos pelo Senhor, né? Na verdade, nós devemos ser fortalecidos pelo Senhor, né? O apóstolo Paulo diz isso, se não me engano, acho que é Efésios capítulo 6, 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como nós nos fortalecemos? Pela palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra, ela não só é alimento, mas também ela nos produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Então, na verdade, estar na casa de Deus é algo muito crucial e importante, porque, de fato, aqui nós ouvimos a palavra de Deus e saímos daqui com uma fé mais potente. Amém? Então, que estejamos sempre presentes na casa do Senhor, honrando Ele, louvando o santo nome dEle, glorificando-o, porque Ele é digno. Maravilha. Vamos à programação semanal? Bom, você está na Escola da Palavras, todas 19h30, amém? Para a glória de Deus. Na quarta-feira nós temos a tarde profética. Tarde profética, com o diácono Gilberto Alves, às 17 horas. Também na quarta-feira temos o culto do sobrenatural, na direção do nosso amado pastor Bruno Bispo. E quem estará ministrando é o nosso querido pastor Wenderson Correia, às 19h30. Na quinta-feira nós temos o culto da vitória, com o pastor Leandro Colim, está aí, tá bom? Às 19h30. E na sexta-feira temos o culto de intercessão pela manhã, um convidado especial, está aí o pastor Felipe Gaião, às 8h30 da manhã. Então você que puder estar presente, esteja, porque de fato, com certeza vai ser um tempo de bênção. E também na sexta-feira temos o 6D, o culto interligado às 19 horas. Está aí. E também, na sexta-feira, às 18 horas, o ensaio do coral das mulheres vitoriosas. Amém? E também na sexta-feira, os homens vencedores, pais e filhos, na sede, com o pastor Silas Malafaia e com o pastor Silas Filho, às 20 horas. Quem desejar ir, procurar o irmão Renato, o diácono Renato, e também o diácono Paulo Roberto, para dar o nome. Amém? No sábado, nós temos o socioambiental, com aula de Pilates, às 9 horas da manhã. Socioambiental, com aula de Pilates, às 9 horas da manhã. Quem desejar, só procurar a diaconisa Adriana ou a Laís para se inscrever gratuitamente. Amém? E no domingo temos a Manhã com Deus, às 8h30 da manhã. Manhã com Deus, às 8h30. E também a EDP dos Interligados, às 9h30. E também temos às 9h30 o culto de celebração. E às 18h30 temos o nosso
tão esperado batismo. Amém? A Deus seja a glória para sempre. Às 18h30 do culto de celebração, deste próximo domingo, está aí para a glória de Deus, a irmã está ali, né? A Deus seja a glória, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, feliz e alegre, né? Um coração contente no Senhor, porque servir a Deus é isso, amados, é de fato estar feliz, alegre, estar com o coração radiante na presença de Deus. Por quê? Porque Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, por isso, estamos alegres e sempre, verdadeiramente, permaneceremos alegres na presença dEle, porque Ele é alegria em pessoa, amém? Glória a Deus. E também, então, fechamos aqui, né, para a glória do Senhor, maravilha. Você que ainda não tem a sua revista, já estamos na lição bem avançada, mas temos algumas unidades ainda, amém? Só procurar os irmãos e procurar também qualquer obreiro, que você conseguirá adquirir a sua revista. Estamos falando nesse trimestre dos ícones da nova aliança, está aí. Comentarista é o pastor Gesiel Gomes. São assuntos profundos, irmãos, profundos e maravilhosos, que de fato nós temos sido abençoados, né? E eu tenho ouvido relatos, né, de alguns irmãos que têm dito o quanto têm sido abençoados, né, pelas ministrações que aqui têm sido, vamos dizer assim, propagadas, e hoje não vai ser diferente, irmãos, porque hoje vai ser falado pelo nosso professor, que daqui a pouco estará aqui assumindo, uma lição valiosíssima sobre o diácono que depois virou evangelista, Filipe, algo maravilhoso. A Deus seja glória para sempre. Amém. Maico, por gentileza, solta aí o versículo bíblico do mês, também o texto. Amém? Glória a Deus. Está aí. Livro bíblico do mês, 2 Crônicas, livro do mês de maio. E o versículo bíblico do mês, um versículo muito conhecido e forte, né? Para a glória do Senhor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos ofertar o Senhor com alegria? Maravilha. Abram comigo, por gentileza, tem que achar o texto ainda aqui, não lembro de cabeça, mas está em Gênesis 14. Gênesis 14, para a glória do Senhor. Gênesis 14, deixa eu ver o versículo aqui. Glória a Deus. Maravilha. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Bom, tá aqui, vamos ler a partir do 18. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18. Amém? Na verdade, vamos falar um pouco sobre dízimo, né? Mas, na verdade, é um tempo de dizimar e ofertar, não só de ofertar, né, irmãos? A Deus seja a glória. Vamos lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, dizendo, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Somente aqui. Irmãos, nós vemos que, de fato, na verdade, isso aqui daria uma pregação, né? Porque é uma temática muito profunda, falar sobre dízimo. Existe muitos níveis de entendimento sobre a questão do dízimo, né? Mas a gente vê aqui, porque a gente poderia imaginar, mas quem ensinou a Abraão um instituto do dízimo? Porque a gente vê que voluntariamente, com o coração disposto e voluntarioso, Abraão, né, após o retorno da guerra vencedora que ele empreendeu lá contra aquela coalizão de reis e conseguiu também libertar seu sobrinho Ló, nós vemos que Melquisedeque, na verdade, era um sacerdote do Deus Altíssimo e rei também, né, um rei sacerdote, né, e aí Hebreus 7 vai falar também que ele tipifica Cristo, né. Nós vemos que Abraão ele entrega os dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Então perceba que ali em Hebreus também vai tratar sobre isso. Hebreus capítulo 7 vai tratar sobre essa questão do dízimo.
E ele fala ali, aí ele vai falar sobre Levi, né, do qual Deus instituiu na lei, o pagamento dos dízimos. E ele vai falar sobre Abraão, né? Ele falou, ali dão dízimo os filhos de Levi, mas ali Abraão deu dízimo para aquele que vive. Então, ou seja, pertencente à tribo de Judá, da qual o Senhor não tinha dito que viria, vamos dizer assim, sacerdócio. Então nós vemos que Abraão, ele deu voluntariamente o dízimo, né, ao sacerdote. E na verdade, irmãos, os dízimos têm que ser entregues na igreja, né, aos pés do sacerdócio. E principalmente na igreja em que nós militamos. Por quê? Como assim, irmão Fábio? Se você milita aqui, irmão, se você trabalha na obra do Senhor aqui nessa casa, você não pode dizimar em outro local. Isso é uma desonra. Não, mas tudo é casa do Senhor. Mas, irmão, aqui você é alimentado, aqui você é abençoado. Aqui, de fato, você compartilha suas dores, suas emoções, suas alegrias. Então, o que acontece? Se você, com relação ao dízimo, nós temos que dizimar aonde nós congregamos. Eu estou pontuando isso, irmãos, porque já houve casos de irmãos que dizimavam em outras igrejas. Isso, assim, talvez é uma falta de conhecimento. Então, nós devemos, com o coração disposto, irmãos, com o coração alegre, com o coração voluntarioso, dizimar ao Senhor. Ou seja, dar 10% de tudo aquilo que a gente ganha. Não só dizimar, como também ofertar, porque esses dois institutos são bíblicos. E ali a gente vê, em Malaquias capítulo 3, o Senhor, ele repreendendo severamente o povo pela falta, né, de entrega dos dízimos e das ofertas. Ele falou assim, olha só que interessante, irmão, isso é muito forte. Com maldição sois amaldiçoados. E aí vocês dizem, mas como? Porque vocês estão roubando o Senhor. Olha que interessante. Mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, olha só, mas perceba o que eu disse antes. Com maldição sois amaldiçoados. Então perceba que há uma maldição naqueles que não entregam seus dízimos e suas ofertas. É o que está no texto. Então nós devemos, claro, nada é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Nós devemos sempre honrar ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Porque tudo que temos é dele, nada que temos é nosso. Se temos saúde para trabalhar, foi o Senhor que nos deu saúde. Quantas pessoas gostariam de ter a nossa saúde, mas estão entrevados numa cama há anos? Então, irmãos, a gente tem que ser grato ao Senhor. Perceba que ali em Lucas, se não me engano, no capítulo 8, algumas mulheres ajudavam ao Senhor Jesus Cristo e aos discípulos com seus bens, em virtude da obra que eles realizavam. Porque elas entendiam que de fato a obra de Deus precisa crescer, eles precisam se dedicar a essa obra. Então elas ajudavam com seus bens. Então a Bíblia é enfática em dizer isso. O Senhor disse, eu honro aqueles que me honram. Então nós devemos ter esse coração disposto a honrar o Senhor. Amém? Então faça isso com um coração disposto, um coração alegre, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Os obreiros e obreiras podem entregar envelopes. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
todos ergam os vossos envelopes. Pai amado, querido, santo, bendito e poderoso, aqui estamos, Senhor, para te honrar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, eu te peço, Senhor, consagra, santifica, abençoa, honra a fidelidade do teu povo. É o que te pedimos e já te agradecemos. No poderoso santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Amém? Então as classes estão liberadas. Jovens, podem subir. A professora já vos aguarda. E também discipulado, se tiver algum aluno, pode seguir. A professora também já está ali, nossa irmã Eliane Machado, para a glória de Deus. Amém? E aqui vamos receber com muito carinho, para ministrar aos nossos corações, uma lição abençoadíssima, irmãos. Eu acho que, da mesma forma que o Mendes teve dificuldades, o nosso professor hoje vai ter, na semana passada, né? Vai ter dificuldades, porque essa lição aqui é poderosa, irmãos. Lição de número 8. Lição número 8, Filipe, diaconia, evangelização, milagres e avivamento. Amém? Vamos receber com muito carinho nosso querido professor, o irmão Jean de Paula. Obrigado, querido. Fábio. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos estão com a revista em mãos? Se algum irmão tiver sem revista, eu peço para que compartilhe com o irmão do lado. Se tiver alguém sem Bíblia também, por gentileza, quem tiver com a Bíblia do lado pode se aproximar, para que todos possam ter acesso à palavra de Deus e à leitura da palavra, amém? Estarei fazendo a leitura do texto proposto, lição de número 8, cujo título do texto, do tema, diz assim: Filipe, diaconia, evangelização, milagres e avivamento. Eu vou ler o versículo de números ímpares e peço para que os irmãos leiam os pares. O texto bíblico básico se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 5 e 7, e versos 26 ao 31. Diz assim o texto sagrado: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, os irmãos. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Os irmãos? E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo de número 8, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Vamos ler juntos esse texto, amém, irmãos? E as multidões unanimemente
prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nessa noite é motivo de alegria poder estar compartilhando da lição, daquilo que o Espírito Santo tem para falar com a igreja. A título de introdução, é interessante nós mencionarmos aqui que Filipe foi alguém escolhido por Deus para uma grande obra, né? Deus ele escolheu Filipe, assim como um dos 70 discípulos, né, que foram escolhidos ali em Atos dos Apóstolos, Filipe é um desses, foi escolhido para uma grande obra ministerial. E, através de Filipe, ele começa ali em Atos dos Apóstolos, num momento bastante conturbado, e é interessante trazer um pouco do contexto que estava acontecendo com a igreja ali. A igreja estava começando um momento de dispersão, começava um momento de perseguição à igreja, né? Saulo perseguia, assolava a igreja de Cristo, e os discípulos começam a se dispersar para algumas regiões, para que a palavra, a promessa de Deus se cumprisse, para que eles fossem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, para que eles se movimentassem, há uma dispersão. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler só 4 versículos, só para contextualizar os irmãos, a gente ficar todo mundo na mesma página. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Em algumas Bíblias está escrito na epígrafe assim, a expansão da igreja. Diz assim o texto: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Ele está falando dos 12 apóstolos, tá? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os colocava na prisão. Mas os que andavam dispersos, aqui entra Filipe, tá? Iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então percebam, irmãos, que mesmo num cenário de perseguição ao povo de Deus, à igreja de Cristo, Jesus já tinha ascendido aos céus e já tinha passado o momento da ascensão de Jesus aos céus, e os discípulos agora vão cumprir a ordem de Cristo, pregar o evangelho. Esse Filipe aqui, para que nós possamos compreender melhor, né, porque tem pelo menos 4 Filipes na Bíblia. Isso pode gerar confusão na cabeça dos irmãos. Tem Filipe, filho de Cleópatra, tem Filipe, filho de Herodes, tem Filipe, que é um dos 12 apóstolos, e tem esse Filipe aqui, que é o que a gente está falando, que é um evangelista, pai de 4 filhas, profetiza. Amém até aí, irmãos? Ok. O objetivo da nossa lição é entender que Filipe, antes de tudo, ele era servo. Antes dele fazer a obra do Senhor, ou entender o chamado que Deus tinha com ele era um servo obediente e submisso à vontade de Deus. Está aí 2 características importantes para o ministério, que é a servidão, o serviço, e a submissão. E essas 2 características, elas são inerentes à vida de Filipe, né? A gente consegue ver isso na vida de Filipe. Um outro ponto que a revista destaca para a gente aqui é entender que o Senhor pode nos usar em diferentes funções dentro do reino. Como assim, irmão Jean? Voltando aqui ao título, né? Filipe, diaconia, evangelização, milagres e avivamento. Filipe, ele começa ali o ministério dele ouvindo Jesus falar. Inclusive, ele presencia alguns milagres. Se não me falha a memória agora, o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele estava presente, mas ainda não estava tão envolvido, né? Agora aqui não. Aqui Filipe já está mais envolvido, já está envolvido com o seu ministério. Ele vai realizar o diaconato, o chamado de Deus, para que ele vá para Samaria. Depois Deus começa a usar ele numa proporção maior,
que é a parte de evangelização, com milagres também. Os sinais vão acompanhar a vida de Filipe, porque ele era alguém que tinha muita comunhão com Deus, ele era alguém muito sensível ao Espírito Santo, e aonde ele passava, os milagres e sinais o acompanhavam, assim como era na vida de Cristo. Filipe era alguém que a gente pode dizer que era avivado. O que é esse avivamento? A palavra avivamento, irmãos, significa fazer com que algo seja ativado. Alguma coisa que tinha se perdido e precisa ser reativado. A chama, né, do Evangelho, a chama de Cristo, aqui no caso, na vida de Filipe, ela é latente. E a gente vai ver isso ao longo dos textos que nós vamos ler. Tem um texto inicial aqui, numa palavra introdutória, que diz assim: o foco da lição é Filipe, o evangelista, cujo nome significa amigo dos cavalos. Ele foi um dos 7 homens escolhidos para servir às mesas e assistir às viúvas. Tá? Isso aqui era uma das funções dos diáconos, né? Perdoem a voz, um pouquinho resfriado. Vamos lá. Como testemunha de Cristo, pregou em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Quando a gente ouve essa expressão, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, não é algo muito... Não é uma novidade para a gente no meio cristão ouvir, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? A gente fala de Samaria. Eu fui tentar estudar e entender um pouco sobre isso para trazer para a igreja. Por que Samaria, né? Por que tinha que ser Samaria? Samaria, quando a gente olha para Samaria pelo aspecto político, econômico, social da época, era uma cidade submissa a Roma. Então vivia debaixo de muita opressão. Era uma cidade que, de alguma forma, tinha uma relação política com Roma. Mas também vivia da agricultura, de algumas outras atividades. Mas o povo de Samaria, em si, ele era considerado um povo mestiço, um povo que não era 100% judeu ou uma raça pura, uma etnia pura, vamos dizer assim. Então, Samaria era uma região difícil para que o evangelho genuíno chegasse ao coração daquelas pessoas ali. Primeiro porque os samaritanos, eles já achavam que eles adoravam o Deus certo, da forma correta. A gente vai ver isso mais para frente, a diferença entre os judeus e os samaritanos. Aí eu vou falar da diferença da adoração. E uns adoravam no templo, em Jerusalém, e outros adoravam no templo, em Gerizim. Isso está na Bíblia. Mas Samaria era um lugar que tinha muita... Eles tinham ali, entre eles, um certo desprezo. Havia, por parte dos judeus, um olhar para os samaritanos como se eles não fossem dignos de adorar o Senhor. Então, perceba que, quando Filipe é chamado para Samaria, Deus está falando para Filipe assim: eu não chamei para você para falar do Evangelho para aquelas pessoas que já conhecem a minha palavra e já sabem que são salvos. Mas eu chamei você para falar com os desprezados. Chamei você para falar com aqueles que são rejeitados. Chamei você para levar as boas novas àqueles que não têm quem possa falar a palavra de Deus para eles. Então, Filipe, ele é chamado àqueles que realmente precisavam ouvir. O ministério dele vai se expandir, a gente vai ver aqui ao longo da lição. Ele é um servo designado à diaconia, né? Ao serviço, atendia a igreja, atendia as pessoas que precisavam ali, né, de visitação, as viúvas, as mesas, mas também ele era alguém que tinha 2 coisas importantes no seu serviço ministerial, que era a humildade e a dedicação. Filipe, ele era zeloso com as coisas de Deus. Está aí uma característica importante para o ministério. Zelo e humildade, né? Ele, mesmo sabendo que era um diácono e que tinha uma autoridade espiritual sobre a vida dele, ele não se prevalecia disso em nenhum momento para querer ser melhor do que os outros irmãos que não tinham acesso ainda ao evangelho genuíno. Tá? Então, ele era humilde e era alguém dedicado. Aqui a lição destaca 4 pontos importantes para a gente na igreja de Atos. E isso aqui é importante falar, acho que deve estar na revista dos irmãos também.
A igreja de Atos era marcada por 4 princípios, aí, ou 4 características, né? Entre elas as principais aqui. Divisão equilibrada de responsabilidade. Ou seja, as demandas eram divididas de forma que ninguém ficasse sobrecarregado. Segundo aqui é liderança plural ou colaborativa. O que quer dizer essa palavra, né? Plural. Liderança plural é o oposto de uma liderança autocrática. Ou seja, o líder, ele tem voz, a voz dele é importante, mas ele não é o centro de tudo. Ele não é o dono da palavra. Todos tinham voz. Era uma liderança democrática. Isso que quer dizer liderança plural. Todos tinham voz. Todos podiam opinar. E aí havia um consenso entre os irmãos, cada um dava a sua opinião, e aquela decisão que fosse a melhor era que os líderes da igreja iriam tomar no que tange aos problemas que surgiam na época, no que tange a obra missionária, o que eles iriam fazer, né? Prioridade das qualificações espirituais. Eles dividiam as tarefas de forma que as pessoas que tinham mais inclinação para aqueles dons, para o ministério, iriam ficar ali com a parte de ministério. Quem fosse mais dedicado à parte da oração, ou à parte do serviço, tudo era dividido de forma, buscando sempre olhar a inclinação espiritual, a qualificação espiritual que as pessoas tinham. Que também fala de eleição popular sob supervisão apostólica. Qualquer eleição que era feita na época aqui, né, entre a igreja, qualquer decisão que fosse tomada, era feita mediante, né, uma eleição popular, ou seja, todo mundo ali que estava fazendo parte daquele primeiro momento de expansão da igreja, tinha voz, né, podia falar e ser ouvido. Né? Ok. Tudo bem até aí, irmão? Está dando para entender? Amém? Ok. Estabelecimento do ministério diaconal. Filipe foi escolhido para o diaconato ao lado de Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. A missão confiada a esses irmãos consistia em cuidar dos mais vulneráveis. As pessoas pobres, excluídas, discriminadas, desprezadas, colocadas à margem, né? Ele tinha uma função distinta, pregar a palavra, mas igualmente essencial para a edificação do corpo de Cristo. A motivação do amor no serviço. Alguns cristãos são chamados a permanecer no diaconato durante toda a vida, recebendo honra, reconhecimento espiritual por isso, através da sua dedicação. Outros, como Filipe, são conduzidos por Deus a ministérios adicionais, como o evangelismo. Como eu falei, né, Deus chamou para apóstolos, outros para evangelistas, outros para diáconos, e tem pessoas que vão permanecer nesses cargos até durante toda a sua vida e todo o seu trabalho, dentro da igreja ou até fora da igreja. Mas, para alguns, como foi o caso de Filipe, Deus queria que ele fosse elevado a um outro patamar. Então, não só como diácono, ele era um diácono exemplar nas suas atitudes, mas Deus tinha algo maior com ele, que era levar ele para um outro nível, que era um ministério de evangelista. Né? E aí é interessante a gente perceber que cada atribuição na igreja, seja um obreiro, auxiliar de trabalho, diácono, o apóstolo, o evangelista, cada um tem um nível de responsabilidade, né, em uma atribuição específica. Né? Isso no mundo espiritual também é importante nós observarmos, né, como que as batalhas até se apresentam para a gente, as lutas e adversidades do dia a dia. Então, aqui, ele tinha convicção daquilo que ele tinha sido chamado e Deus queria levar ele a um outro patamar. Nós vamos perceber que Deus trabalha de forma proporcional e gradativa. Ele não é pego, de repente, você daqui está saindo de Samaria, você não tem experiência ainda, eu vou te colocar lá em outra nação. Não, não é assim. Deus primeiro prepara ele ali, no meio da perseguição, começa por Samaria, vai ali pelas redondezas, até você chegar nas outras nações, os outros lugares onde eu quero que você vá. Então, Deus vai trabalhando com ele de forma gradativa. Um servo designado ao evangelismo em Samaria. Como eu falei, ele começou ali no meio da dispersão, assistindo às mesas, assistindo às viúvas, e agora Deus começa a levar ele para um outro patamar. Região de Samaria, marcada por tensões religiosas,
adoração mista, né? Herança mística, cultura mística, né? Mista, né? Práticas peculiares, né? Os samaritanos se consideravam guardiões da lei, né? É interessante observar que eles rejeitaram o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No Pentateuco, os samaritanos ali, eles aceitavam o Pentateuco, né, que era a lei, né, para eles conhecido como a lei de Moisés. Mas esses 5 primeiros livros da Bíblia, ok, eles aceitavam. Os demais textos do Antigo Testamento todo, eles não aceitavam, eles rejeitavam. E aí tinha aqui aquela questão deles se considerarem os guardiões da lei, né? E eles construíram um templo, que não era em Jerusalém, construíram um templo no Monte Gerizim, que rivalizava com o templo de Jerusalém. Então já começa a rivalidade aqui. Quando a gente chega naquela mulher samaritana lá do poço, a coisa já começou muito, bem antes, bastante tempo antes, né? A história de Jesus com a mulher samaritana foi o momento que Jesus encontrou e achou oportuno para quebrar isso, né? Quebrar essa rixa que havia entre judeus e samaritanos. Mas essa história começa lá atrás. Então, os samaritanos se achavam guardiões da lei, né? Já os judeus, eles entendiam que o lugar da adoração era em Jerusalém, no templo. Inclusive, até alguns gentios depois iam, no período das festas, subiam para a cidade de Jerusalém até para adorar também, né, em busca da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus. Ok. Dito isto, a gente pode avançar aqui um pouco e falar um pouco do que Jesus fez. Jesus desfez esse contraste ao ministrar a palavra tanto para samaritano como para judeus, demonstrando que a graça ela é maior, ou sobrepuja qualquer divisão humana. Então, quando Jesus olha para esse povo dividido, ele entende que, independente de ser judeu ou samaritano, esse povo deveria entender que a adoração vai além disso, vai além de tribo, de etnia, de raça, de povo ou língua, né? Tem um contexto histórico aqui, e diz assim: o evangelho alcança novas fronteiras. A igreja primitiva foi impulsionada pela perseguição a cumprir seu propósito de alcançar outros povos. Filipe é deslocado para Samaria, enfrenta intensos desafios, mas permaneceu fiel à proclamação das boas novas. Por que em Samaria, gente? Porque tinha que ser em Samaria. Samaria, lá no passado, ela já tinha sido o centro da adoração. Quem lembra aqui da história do rei Salomão? Acho que todos já ouviram falar, né? Quando Salomão morre, o reino é dividido, o reino do norte e o reino do sul, amém? Isso aí acho que todo mundo sabe. Quando há a divisão do reino do norte e reino do sul, a tal da cidade de Samaria deixa de ser o centro da adoração. Quando o reino se divide, Roboão assume, o trono é dividido por conta dele, que ele aumenta os impostos e tal. Acho que os irmãos conhecem essa história, mas isso aí é um assunto de outra aula, de escola da palavra. Mas, basicamente, a origem disso, essa adoração começa lá atrás, em Samaria. Tá? Então, quando Salomão morre, é dividido, o reino do norte e o reino do sul, Roboão assume, os impostos aumentam, o povo se divide, e aí Samaria, que era o centro da adoração, deixa de ser o centro da adoração. Então, olha como é que Deus faz, olha como Deus trabalha. Deus pega um diácono, lá em Atos dos Apóstolos, e fala assim, mesmo com a igreja dispersa, eu vou voltar com você para o lugar da adoração, onde a adoração nunca deveria ter sido quebrada. Lá no início, lá em Samaria. Então perceba que Deus tem um desejo de restaurar a comunhão com o seu povo. Aqui é interessante que Filipe ele é deslocado, ele enfrenta desafios, mas ele não desiste. Ele não joga a toalha, não entrega o ministério, né? Ele é um exemplo marcante da reconciliação promovida pela graça divina. Ao programar o evangelho, é um povo historicamente desprezado pelos judeus. Ele demonstra para a gente que a salvação ela rompe qualquer limite ou qualquer divisão. Aqui, olha que interessante, fala do Espírito Santo, né? Mesmo com os feitos de Filipe, o Espírito Santo só foi concedido aos novos crentes após a chegada de Pedro e João, Atos 8, 14 e 16.
reforçando que a obra de Deus é completa e interdependente. O exemplo de Filipe demonstra que o evangelho é para todos. E a igreja deve rejeitar qualquer forma de discriminação, refletindo a unidade em Cristo. Aqui está como referência o texto de Gálatas. Então, duas questões importantes aqui. O Espírito Santo ainda não estava presente, ainda não tinha tido aquele momento da descida do poder do Espírito Santo, mas a obra de Deus ela já era feita de forma completa, sem nada a desejar. Aqui tem alguns aspectos da vida de Filipe, do trabalho dele como evangelista. Diz assim, ele foi ao encontro dos samaritanos, ouviu a voz do Senhor, o chamado, imediatamente atendeu. Sua mensagem está centrada em Cristo. Ele, em nenhum momento do seu ministério, ele vai falar de outro tipo de adoração. A sua palavra era uma palavra cristocêntrica. Assim deve ser também nos nossos dias, irmãos? A mensagem do Evangelho ela precisa ser cristocêntrica. Se ela não apontar para a cruz, tem alguma coisa estranha. Ele é o centro da nossa adoração. Ele demonstrava autoridade espiritual, alcançando multidões com sua pregação e testemunho, além de operar milagres em nome de Jesus. Interessante observar que os milagres que Filipe fazia, as pessoas viam e ouviam. Foi o que a gente leu lá no início da lição, não foi? Amém ou não amém? Então as pessoas viam e ouviam o que ele falava. Mas as pessoas também percebiam os sinais. Os sinais acompanhavam a vida dele. Então as pessoas iam até ele buscando cura, as pessoas que eram enfermas, e eles oravam e as pessoas eram curadas. E essa cura, primeiro física, mas depois também essas pessoas tinham acesso à salvação. Interessante que a Bíblia vai dizer para nós aqui em Atos 8, 7 e 8, que essa libertação, esses milagres, essas curas, geraram alegria no povo. Então perceba que toda a mensagem do Evangelho, por máximo que ela pareça difícil, mas é um povo difícil, é um povo de coração duro, é uma nação dividida. A mensagem de Deus ela tem duas características. Primeiro, ela salva, mas ela também traz alegria para o povo. Nós não podemos perder a alegria da salvação. Uma das coisas mais importantes na vida cristã, porque se você perde a alegria da salvação, é perigoso para nós como cristãos quando nós perdemos essa alegria, porque a gente começa a viver uma vida cristã, como posso dizer, rotineira, A gente entra num piloto automático e parece que a gente vai trabalhando como se estivesse trabalhando numa empresa lá fora. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós entendamos que a sua obra é uma obra magnífica, que os anjos quiseram fazer, mas Deus não deixou. Deus deixou para nós. Então, nós somos embaixadores de Cristo, somos privilegiados. Estar aqui no altar, adorando, dando aula, sentado onde vocês estão, quem está ali na mídia, nós somos privilegiados, somos embaixadores de Cristo. Amém, igreja? Aqui no próximo tópico, diz que, além da libertação e da alegria ao povo, ele era um servo designado ao evangelismo, e isso vai para além de Samaria. Aqui Deus começa a expandir, o trabalho que deveria alcançar os outros povos. O eunuco mencionado em 8:27 exercia um cargo elevado na área de finanças, geria os recursos do tesouro sob a supervisão de Candace. Ele havia ido a Jerusalém para adorar, exemplificando o interesse de muitos gentios do primeiro século na fé judaica. Lembra que eu falei que a adoração era para o povo judeu, mas os gentios também, depois, quando ouviram falar que existia um verdadeiro Cristo, uma verdadeira adoração, um evangelho genuíno que salvava e libertava, eles começaram a ir para Jerusalém em busca dessa salvação. Eles estavam insatisfeitos por causa que haviam muitos deuses na época. Não tinha um padrão moral, ético. A sua cultura era uma cultura com várias influências. Então, eles buscavam no judaísmo verdade e retidão. Muitas das vezes aceitavam até a circuncisão e batismo conforme os estatutos de Moisés. Então, uma característica muito comum aqui, entre os povos gentios, era o politeísmo. Quantos já ouviram falar? Acho que a maioria já conhece a expressão, Tem a expressão monoteísta e politeísta. Politeísmo.
No politeísmo, você tem mais de um Deus. Você tem vários deuses ou entidades que se acham deuses e existem vários tipos de adoração. Isso leva a uma confusão enorme, tanto de cultura quanto na parte moral, ética e nos padrões morais, né? Os padrões estabelecidos por Deus, né? Então, os gentios, eles eram esse povo. O evangelho alcança o alto oficial da rainha dos etíopes, guiado pelo Espírito Santo, percebam, né? Filipe, ele ouve, né, a voz do Espírito Santo, encontrou o eunuco em sua carruagem, lendo Isaías 53, né? Era o texto que fala do Messias, né? Acho que todos já conhecem esse texto, fala do sofrimento do Messias. Ele foi, né, moído pelas nossas transgressões, se não me falha a memória, vou abrir até o texto aqui, para a gente ler junto. Para eu não pecar aqui na minha fala, né? Isso mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi ferido pelos nossos pecados, transgressões, moídos por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, Filipe ouve o eunuco lendo esse texto, o etíope eunuco, né, ele era os dois, e Filipe vai até ele, né, e percebe que ele não estava entendendo muito bem o que ele estava lendo. Filipe tem um diálogo com esse homem, né? Veja aqui, ó. O eunuco, convencido da verdade da cruz, creu em Jesus como Filho de Deus e logo em seguida pediu para ser batizado, tornando-se o primeiro cristão registrado em continente africano. Então, aqui já há uma mudança de patamar. O que está acontecendo? Samaria era uma cidade pequena, próxima de Israel. Agora, o evangelho vai alcançar uma outra nação. Esse etíope, ele veio de um outro lugar, veio da África, né, da Etiópia. Então, ele vai voltar para a África e já vai levar a palavra de Deus para esse outro continente. Então, esse encontro aqui já é um encontro onde o evangelho vai começar a romper barreiras e fronteiras. Tá? Como filho de Deus, ele pede para ser batizado e é o primeiro cristão já no continente africano. Isso está em Atos 8, 36, 38. A missão sobrenatural de Filipe. Após o batismo do eunuco etíope, Filipe foi transportado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo até Azoto, onde continuou proclamando a mensagem de Cristo, e esse foi um transporte milagroso. Aqui é interessante falar, abrir um parênteses aqui para explicar isso aqui. Quantos já ouviram falar sobre arrebatamento? Amém? A palavra arrebatamento no seu original quer dizer ser tomado, ser arrancado à força. Isso é o que quer dizer o original da palavra arrebatamento. Aqui o que está acontecendo com o Filipe é uma espécie de arrebatamento. Filipe, ele está num local, ele está falando, está explicando para o eunuco quem é o Cristo, o que ele está lendo em Isaías 53, né? Está falando da obra salvadora de Cristo. Mas logo depois ele vai ser arrebatado. E o termo que é usado aqui está em grego, erpassem. É utilizado, é a mesma palavra utilizada para arrebatamento em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,17. E ele é arrebatado para Azoto. E quando eu li isso, falei, Azoto, o que ele foi fazer lá? Por que o Espírito arrebatou ele? A gente tem que mergulhar para entender, né? Orando, falou assim, me explica esse negócio. Como é? E fomos entender. Azoto era uma cidade filisteia. Quem lembra dos filisteus? Amém? Azoto era uma cidade filisteia, região costeira de Israel, né? Que em hebraico também quer dizer Asdad, que é igual a fortaleza. Então perceba que Deus agora está tirando Filipe de uma cidade pequena, Samaria,
transporta ele agora para uma outra cidade, Azoto, que é uma cidade considerada uma fortaleza construída pelos filisteus, que também é uma outra cidade que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Então, a obra de Deus não para, né? Começa em Samaria, agora ele vai lá para a região costeira, né? Você imagina ali uma região que era considerada tipo uma fortaleza ali pelos filisteus. É para lá que Deus vai levar Filipe, para que ele continue a sua jornada, né? O Evangelho de Cristo tem como propósito superar diferenças interculturais, diferenças regionais, sociais, geográficas. Ele não apenas anunciou as boas novas em Samaria, levou a mensagem de salvação a um representante da nobreza africana. Lembrando que o etíope era alguém importante, ele cuidava das riquezas, do tesouro da rainha de Candace, né? Então, a igreja precisa ser uma igreja que tenha um impacto, né, global, não só regional, reafirmando que o sacrifício de Cristo é para toda a humanidade. E aí, já aqui no 4, caminhando aqui já para praticamente nosso último tópico, né? A falar da submissão à vontade de Deus. Filipe nos ensina que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se dispõe a servir aonde Deus enviar, seja como diácono em Jerusalém, ou até mesmo evangelista em terras distantes. Filipe respondeu ao chamado divino com obediência e humildade. Em todo o tempo na vida de Filipe, no ministério dele, essas duas características vão aparecer: obediência e humildade. Sua disposição em derrubar limites estabelecidos nos inspira a abandonar o nosso conforto pessoal para realizar a vontade do Senhor. Lembrando, né, que o serviço cristão é um chamado de entrega total, né? O apóstolo Paulo fala que aquele que milita, né, não se embaraça com os negócios dessa vida, né? Então, nós somos cristãos 24 horas, irmãos. Somos cristãos na igreja, mas principalmente até fora da igreja. No trabalho, onde nós formos, não tem como esconder. Nós representamos o Evangelho do Senhor Jesus. Mesmo que você não fale nada, as pessoas olham para você, veem algo diferente, um semblante diferente, um brilho diferente, uma fala diferente. Essa pessoa é diferente. O que ele tem de diferente? Não, ele carrega uma mensagem com ele, tem a presença de Deus com ele, né? Lembra de Davi? Quando falaram de Davi, né? Quem é esse jovem ruivo, né, que tange a harpa e tal? Mas tinha uma coisa importante na vida de Davi: jovem de gentil presença. Se você for ler nos textos, uma das características de Davi é que a presença de Deus era com ele. Por isso que ele viveu 20 anos tendo só vitória, né? Em todas as guerras ele ganhava, né? Foi 20 anos só de guerra, até que depois ele se distraiu numa batalha, ele não foi, aí teve aquele pecado lá com Batseba, mas antes disso foram 20 anos só em vitória. Por quê? Presença, oração, intimidade, comunhão, presença de Deus. Vida cristã tem que ser marcada por presença de Deus, né? E Filipe tinha isso aqui: obediência e humildade. Compromisso com a universalidade do Evangelho. Aqui é interessante falar um pouco de forma ampla, né? Universalidade, o que quer dizer essa palavra? O Evangelho de forma ampla, além das fronteiras, né? Começa em Samaria, vai falar para um povo que é desprezado pelos judeus, depois já vai falar para o etíope, que leva a evangelização para a África, e esse exemplo nos leva a romper barreiras, a abraçar todas as pessoas. O amor e a salvação de Deus, né, são para todos. Dependência do Espírito Santo. A jornada de Filipe foi marcada por sensibilidade. Sensibilidade e direção do Espírito Santo. Desde a sua saída em Samaria, o encontro com o eunuco, Filipe demonstra confiar plenamente na orientação divina. Isso nos lembra que, para sermos instrumentos eficazes na mão do Senhor, devemos cultivar uma vida de oração e comunhão com o Consolador. Efésios 6 fala sobre isso, né? As armaduras de Deus ali, né? Tendo os pés calçados, a preparação do Evangelho, escudo da fé, sobre o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? O dardo vem, mas se você tiver com a tua fé alicerçada, não te atinge. Capacete da salvação, o que é isso? Capacete da salvação, irmão, uma vez eu fui ler esse negócio, fiquei tentando entender isso. Falei: Senhor, o que quer dizer isso?
Capacete da salvação. A sua mente tem que estar revestida com a palavra. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala: levai todo o pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus. Se não me engano, está em Colossenses. Então, muitas vezes a nossa mente, ela está distraída. Está aqui, eu estou falando, né? Às vezes está aqui pensando no boleto, está pensando no dia de amanhã, estou pensando nos problemas. Não, nossa mente, ela precisa estar conectada com Deus, irmãos. No trem, no trabalho, onde você estiver, busca conexão com Deus. Esses dias eu estava orando lá em casa, minha esposa está aqui, está do meu lado. E na minha oração eu falava assim: Senhor, que o nosso Wi-Fi seja o Espírito Santo. Amém? Porque se você perceber, o celular está aqui, né? Eu desliguei aqui, graças a Deus, parei aqui com a internet. Mas tem um negócio aqui, nesse negócio de algoritmo, que tudo que você faz, eles querem ficar te dando alerta toda hora. E você acaba ficando refém disso aqui, ó, tecnologia. Daniel já tinha falado sobre isso, que a tecnologia se multiplicar, mas nós não vamos ser escravos disso aqui. Amém, igreja? Teu Wi-Fi tem que ser o Espírito Santo, irmão. Glória a Jesus. Voltando aqui para o tema. Porque Efésios 6, aí eu acabei entrando nessa parte. Mas vamos lá. Alegria no serviço. É importante que nós, como cristãos, não percamos a alegria de trabalhar para o Senhor. Esse testemunho de servir com entusiasmo, sabendo que Deus é Ele quem age, olha só. Ele usa-nos, por meio das nossas ações, para transformar a vida de outros, mas quem age é Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o dono da obra. É tudo para Ele, para a glória dEle. É para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Toda a honra, toda a glória seja do Senhor. A trajetória de Filipe, indo aqui para a conclusão, ela exemplifica o papel do cristão, como agente do reino de Deus, prontos, dispostos em deixar Samaria. Muitas das vezes para uma estrada deserta, como Deus fez com Filipe. Vai para essa região aqui deserta. Mas Deus tem uma missão que, guiada pela fé, transcende a lógica humana. Se Deus estiver contigo, irmãos, é melhor estar no deserto com Deus do que estar no palácio sem Deus. Filipe nos ensina que o impacto do Evangelho se mede pela fidelidade ao chamado divino e não por estatística ou aplausos. Isso é importante aqui. Filipe estava expandindo, né? Onde ele ia, né? As pessoas acompanhavam, multidões, milagres, alegria, maravilhas aconteciam. Mas ele não deixava os aplausos, né? Ou a fama, essas coisas entrar no coração dele. Isso aqui é muito ensinado na DVEC, né? Os pastores aqui falam muito sobre isso. Irmãos, a glória é do Senhor, a gente está sempre ouvindo isso aqui, pastor Rafael fala, tudo é do Senhor, os pastores estão sempre falando. Porque isso é muito perigoso. Quem está em posição de liderança, tem os pastores aqui, os obreiros, o irmão Fábio aqui sabe disso, né? Diácono, mais tempo, aqui está mais tempo na casa de Deus. É um trabalho muito perigoso, porque o elogio pode corromper um obreiro. Um elogio pode desviar uma pessoa. Se você não tiver teu coração enraizado na palavra, o elogio, eu sou o cara, acabou. Nenhum de nós, por máximo que conheça a Bíblia toda, irmãos, pode dizer, eu nunca vou falhar, nunca vou errar. Nós somos humanos. Por isso que Paulo fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Então, finalizando aqui, que nós possamos ter uma vida como a vida de Filipe, uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Uma vida onde Deus possa encontrar espaço para manifestar os sinais, as maravilhas e prodígios. Que possamos fazer a diferença, como Filipe fez, né? Não só em Samaria, mas para onde Deus nos levar, que possamos ser sal, ser luz no meio desse mundo em trevas, né? É uma mensagem para os nossos dias, irmãos. O avivamento começa dentro de nós, começa na nossa casa, no nosso devocional, no nosso dia a dia, na nossa oração. Avivamento, mudança de mentalidade. Não deixar com que a chama do Evangelho se apague em nossos corações, né? Como foi lá na igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Que essa não seja uma sentença para nós. Que possamos ser como a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força, permaneceu e guardou os mandamentos do Senhor. Amém? Deus possa nos abençoar nessa noite, que a mensagem do Senhor possa ter alcançado espaço no seu coração, você possa sair daqui renovado pela presença do Espírito Santo,
crendo que o Senhor é quem te aviva, o Senhor tem poder de fazer milagres na tua vida, o Senhor pode te usar, seja como diácono na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, o Senhor pode te levar, assim como fez com Filipe, não há limites para a obra de Deus. Eu vou passar a palavra para o irmão Fábio. Deus abençoe a igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Amados, temos tempo ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém perguntou, né? 15 para as 9 ainda. Me ajudem. Vamos lá. Irmã Kátia. Não, irmã Kátia? Nada? Pô, essa lição maravilhosa. Ninguém? Que é isso, irmãos? Uma lição dessa? Fortíssima. Faz uma pergunta para a gente aí. Eu, no caso? Quer falar, pastor? Quer falar? Amém. Deus é bom. Obrigado, tá, irmã Jean. Deus abençoe. Quantos podem agradecer a Deus pela vida do irmão Jean? Maravilha. Amados, antes de finalizar, essa lição de fato é muito abençoada. Eu já meditei um tempo atrás, no passado, sobre essa lição, e algumas coisas que, só para afindar aqui essa questão, né, eu também não quis perguntar para, né, não atrapalhar o tempo do irmão. Uma coisa interessante no ministério de Filipe, irmãos, não sei se vocês prestaram atenção, porque muitas das vezes tem coisas que nos passam de perceber na palavra se nós não meditamos nela. E meditação é ler repetidamente, ler, reler, ler, reler, ler, reler, diversas vezes pedindo graça ao Senhor, e a gente consegue entender, de fato, com a iluminação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor desejou comunicar-nos, né? E uma coisa interessante que, inclusive, Deus me impulsionou a fazer, eu fazia isso no passado, hoje eu não faço mais, porque hoje Deus me deu uma outra direção, percebe, irmãos, ninguém percebeu, né? Mas, ou talvez alguns, Filipe, ele evangelizava sozinho, ele era um evangelista solitário. Vocês pararam para observar isso? Perceba, quando Jesus envia os 70, ele manda de 2 em 2. Mas nesse caso aqui foi só Filipe. Ele foi para Samaria, explodiu Samaria. Milagres, curas, paralíticos andando, a palavra de Deus, almas sendo salvas, sendo batizadas, aí vem os apóstolos, Pedro e João, para poder impor as mãos sobre eles e eles serem batizados no Espírito Santo. Sozinho, irmãos, não tinha ninguém com eles, não. Não, mas a igreja foi dispersa, mas cadê os amigos de Filipe? Aí a gente vê, a gente vai seguindo ainda, o Espírito Santo manda ele descer, né, de Jerusalém para Gaza, e ali ele sozinho, irmãos, encontra ali, né, o eunuco, prega para o eunuco, ensina o eunuco, e isso é muito importante, tá, irmãos? Porque o eunuco fala assim, ele não consegue entender a profecia, né, do profeta Isaías no capítulo 53. E ele diz o quê? Como eu posso entender se não há quem me ensine? Irmãos, isso mostra a importância da EDP. Por quê? Nós só conseguimos aprender se nós tivermos um mestre. Essa relação de discípulo-mestre, irmãos, é bíblica. Então, assim, nós só vamos crescer na presença de Deus quando nós, de fato, sentarmos para aprender. E aí, de fato, nós vamos ser discipulados para um dia poder discipular alguém. Então, é interessante isso. E aí, perceba que ele está aqui, e aí é algo fortíssimo, né, que nosso irmão Jean também falou. Ele vai, prega para o eunuco, e depois ele é teletransportado. Estava até falando com o Mendes. Falei, Mendes, rapaz, a vida desse camarada aqui era algo extraordinário. Irmãos, parem para analisar também. Esse foi o único relato bíblico de um teletransporte na Bíblia, vamos assim dizer. O único. Ele está aqui, né, como o irmão falou, arrebatado. E ele foi para cá, para outra cidade, né? Na época eu até fiz o estudo, mais ou menos, porque a cidade era um pouco distante, em torno de 20 quilômetros, se não me engano. Então, ou seja, o Espírito Santo economizou as pernas de Filipe. Por quê, irmãos? Porque não tinha carro não, irmãos. Ele ia andando. Ele ia andando. E outra coisa, irmãos, ele voltou para Cesareia andando. Irmãos. Então, ou seja, a gente fala assim, pô, não, mas, caraca, eu vou ter que rodar isso tudo aqui para evangelizar? Irmãos, hoje em dia nós estamos querendo as coisas muito fáceis. Nos tempos do Senhor Jesus Cristo, era muito mais difícil. Irmãos, Jesus andava o dia inteiro com os discípulos evangelizando. Tanto quando ele chega no barco, ele faz o quê? Vai dormir, está cansado. Então, nós temos que sair da zona de conforto, irmãos. E, primeiro, nos encher com o Santo Espírito do Senhor. Por quê? Filipe, ele só agiu como agiu porque ele estava cheio do Espírito. Irmãos, não é fácil evangelizar sozinhos. E a época, só para findar aqui, que Deus me deu essa direção de evangelizar sozinho,
Porque evangelizar não é fácil, irmãos, é batalha. É batalha espiritual. Graças a Deus eu consegui sair da inércia, alguns anos já consigo evangelizar mensalmente. E aí a direção que o Espírito me deu foi para evangelizar sozinho. À época, essa foi a direção de Deus. Hoje eu tenho alguns irmãos que evangelizam comigo. E aí o que eu fazia? Eu ficava aqui na porta da igreja, antes da EBD, antiga EBD, e ficava na espreita ali, né, irmãos, aguardando uma alma passar. E eu colocava a Bíblia em cima do carro e ficava ali, a estratégia que Deus me deu. Ficava ali, aí eu via que vinha alguém de longe, aí eu disfarçava, né? Quando a pessoa chegava perto, eu já abordava, não dava nem tempo da pessoa, a pessoa ficava assim, espantada, e eu já abordava ali, aí foi tremendo, irmãos. Inclusive, nesse ministério, segundo a graça de Cristo, uma alma aceitou a Cristo. Eu sozinho, do outro lado da rua, nesse dia o Senhor mandou eu colocar o carro do outro lado da rua, e eu fiz isso. Então, ou seja, nós temos condições de fazer isso, mas devemos estar cheios do Espírito, buscando o Senhor. Porque, de fato, irmãos, é tempo fora de tempo, no trem, em qualquer lugar, irmãos. O Espírito manda, a gente faz. Na padaria, o Espírito manda, a gente age. Não tem, irmão, é sem reservas. Eu estava até falando com a irmã Simone, que eu fiz um evangelismo recente, e aí tinha um grupo de policiais. Irmãos, são almas. Abordei os 4 ali e tal, e foi bênção. Eles até acharam que eu ia pregar para eles. Não, porque a gente vai fazer a supervisão. Eu falei, não, a gente veio entregar um panfleto e falar de Cristo, mas fica tranquilo. Se vocês quiserem, eu prego aqui. E foi tremendo ali, Deus foi impactante. Aí um se manifestou como crente, né? Falou, paz do Senhor, irmão, e foi bênção. Então, assim, a gente tem que fazer a obra de Deus, irmãos, porque há muitas almas carentes, sedentas, precisando da palavra de Cristo, precisando ouvir do amor de Deus. E assim, para findar aqui, o ministério de Filipe, ele mostra isso para a gente. Ele mostra o quanto o Espírito Santo deseja que seus servos estejam preparados para essa boa obra de evangelizar e ganhar almas para o reino e expandir o reino de Deus. Por quê? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Então, oremos ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Logo na sequência, nosso pastor Enzo estará ministrando, impetrando a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Pai amado, querido santo, bendito e poderoso, glorioso Deus, Rei de todo o universo, te amamos, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua glória, obrigado por teu amor. Despede-nos em paz, Senhor. Leva-nos protegidos, guardados e abençoados para a glória do teu santo nome, para os nossos lares e ao nosso destino. Se conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor protege a nossa entrada e guarda a nossa saída desde agora e para sempre. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por usar o teu servo, Senhor, e os teus servos que aqui estão também ministrando aula nas suas salas. Senhor, graças te damos por tudo. Abençoa nossa semana e que verdadeiramente a tua graça esteja sobre nós. Isso eu te peço e já te agradeço no poderoso santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que creem dizem amém. Pastor Enzo. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Muito bom estar na casa do Senhor, né? Que o Senhor te dê um restante de semana tremendamente abençoado, que haja novidade de Deus na sua casa, que haja refrigério do Senhor, que seja a melhor semana da sua história, que você receba um pix inesperado essa semana, que Deus possa suprir as suas necessidades, que o grande amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre. Todos digam, amém. Vá em paz, Deus abençoe.